Olá a todas e a todos. Esse vídeo foi feito para residente, preceptor, tutor e coordenador de residências e os apoiadores do movimento de residências em saúde. Você que é residente já ouviu falar ou deve viver na pele alguns problemas na residência que são bastante graves. O cenário de prática, o cenário de trabalho não te garante as mínimas condições objetivas e materiais para que você exerça o seu trabalho. Um outro problema diz respeito sobre as horas práticas. Alguns programas, eles exigem que os residentes fiquem as 60 horas semanais na prática, na assistência à saúde. Um terceiro problema se refere ao cenário de práticas que não tem preceptor contigo. Você está trabalhando por conta, ou então, quando tem esse preceptor, ele não é da mesma categoria que a sua. Por mais que esses problemas eles tenham uma face singular, porque eles acontecem com um grupo de residentes, ou então apenas com um residente dentro de um cenário, alguma coisa bastante pontual, eles na verdade refletem problemas que são coletivos, problemas que são gerais para todas as residências. Claro que esses problemas e essas causas, elas são multifatoriais. Mas aqui, esse vídeo, eu quero retratar apenas de um fator desses tantos fatores que existem. Porém, é um fator bastante grave, um fator bastante importante. Que fator é esse? O fator é a ausência ou a suspensão das reuniões da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde. O que é a Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde? Essa comissão ela foi criada em 2005, a partir da Lei 11.129. Essa lei também cria a Bolsa de Educação pelo Trabalho, e uma das modalidades que essa bolsa garante, esse pagamento é para modalidade de residências multiprofissionais em saúde. A partir da Lei 11.129, quando o governo federal institui que os programas de residência multiprofissionais de saúde são uma estratégia de formação de profissionais para o SUS, é preciso que essas duas pastas, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, definam o que são os programas de residência, quais são os parâmetros que eles vão funcionar e qual o objetivo e quais são as diretrizes que um programa de especialização, uma instituição precisa seguir para que seja considerado aquela especialização um programa de residência. Com isso, cria-se, então, um órgão responsável por essa demanda. Que órgão é esse? É um órgão chamado Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Ele é um órgão colegiado, então existem várias representações ali presentes, incluindo Ministério da Educação, Ministério da Saúde. CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que reúne os secretários estaduais de saúde, e o CONASEMES, que reúne os secretários municipais de saúde. Outros representantes são os do Conselho Nacional de Saúde, dos conselhos federais das categorias profissionais na área da saúde, das associações de ensino e pesquisa, das instituições que executam programas de residência. Outros representantes que são bastante importantes também no colegiado ali da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde são os representantes do Fórum Nacional de Residentes, do Fórum Nacional de Tutores e Preceptores e do Fórum Nacional de Coordenadores em Saúde. Nesse colegiado existe a representação de entidades sindicais da área da saúde. Então, essa Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde, ela tem algumas atribuições, algumas funções e tarefas. É ela quem vai normatizar quais são os princípios e as diretrizes que vão nortear os programas de residência. Essa comissão, como eu disse anteriormente, ela vai ter a função de determinar o que é residência e quais são os parâmetros para que um programa, para que uma instituição precisa alcançar para que desenvolva programas de residência com qualidade e com o objetivo de formar profissionais para o SUS. Sendo as residências
uma modalidade bastante recente, né, desde 2005 até agora, 2019, por mais que a gente tenha aí 14 anos, né, dessa federalização das residências, é preciso que se pense do zero esses programas de residência. É necessário, então, se a gente está partindo do zero, é preciso pensar na totalidade para se estabelecer de forma coerente uma formação em serviço. A formação em serviço é um processo bastante delicado. A gente sabe que o mundo do trabalho, nele existem várias leis, normas, convenções coletivas. Quando a gente vai falar de educação, do estudante, do professor, a gente tem também algumas legislações, algumas normatizações já muito bem estabelecidas, historicamente estabelecidas. Quando a gente junta isso na residência, a gente não junta, na verdade. A gente cria uma nova dimensão, uma dimensão residente, uma dimensão preceptor, uma dimensão tutor-coordenador, do nada. Por mais que pegue muito do mundo do trabalho e pegue muito do mundo da educação, esse arcabouço legal, jurídico legal, ele não está formado. Então, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde tem uma responsabilidade muito grande em dizer e determinar o que é tudo na residência. Desde qual o perfil do egresso, né, desse profissional especialista que vai ser formado no final do programa, quais são os requisitos que a instituição tem que garantir ou tem que fornecer no cenário de prática, tem que definir o que é um preceptor, o que é um residente, tem que definir questões do âmbito acadêmico, tem que definir questões do âmbito do trabalho, trabalhistas. Nesse processo de definir, né, esse mundo inteiro, essa dinamicidade, essa organicidade que é a residência, muito do que se fez, muito do que a gente tem hoje normatizado em portarias interministeriais do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, em resoluções da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, muito disso é uma analogia do mundo do trabalho e do mundo da educação, que já estão historicamente muito bem definidos na nossa sociedade. Mas quando se fala nessa analogia, uma boa parte dos deveres dos estudantes, uma boa parte dos deveres dos trabalhadores foi incorporado nesse novo ser residente. Mas quando a gente vai olhar para os direitos estudantis e direitos trabalhistas, não foi quase nada incorporado. Além de formular essas normativas, a comissão também tem o papel de averiguar se as normativas estão sendo cumpridas nos programas. Então, uma das tarefas é uma avaliação em loco. Uma visita, uma avaliação direto no local, pode ser demandado via denúncia, então também é uma das tarefas da comissão acolher e apurar denúncias, mas existe um processo, deveria existir um processo de ser frequentemente avaliados os programas que estão em vigor e que têm aprovação da comissão para funcionar. É de responsabilidade da comissão fazer essas visitas e essas avaliações em loco. Historicamente, na comissão, a gente não tem conseguido garantir maneiras para que essa visita seja feita com a necessidade, com a demanda que a gente tem. Então, algumas vezes só ocorre essa visita em loco, e quando ela ocorre de maneira que não é tão efetiva ou que não consegue cobrar as melhorias necessárias para que a gente tenha uma formação digna da formação que o SUS necessita. Atualmente, as reuniões do colegiado da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, elas foram suspensas. Desde abril de 2019, não
ocorre mais as reuniões do colegiado. Essa situação ela vai gerar dois grandes problemas para a funcionalidade e atividade da comissão. O primeiro problema ele é mais simples de entender, porque com a comissão suspensa a gente não consegue deliberar, ou não é possível deliberar, as pautas que são atribuições desse colegiado. Por exemplo, afastamento de residente, transferência de residente, desligamento ou trancamento de matrícula do residente. Ampliação de programa e criação de programa também não é possível fazer porque precisa passar pela reunião da comissão. E além desses assuntos mais administrativos, digamos, a gente deixa de cumprir um papel que é essencial também para o bom funcionamento das residências no Brasil, que é a normatização do que ainda se precisa normatizar. A gente sabe que tem muitos buracos e muitos vácuos nas normativas existentes que não dão conta dessa dinamicidade que é uma formação em serviço. O segundo problema diz respeito que essas pautas que deveriam estar sendo tratadas no momento da suspensão, elas estão se acumulando. Está formando uma represa de pautas. Essas pautas não acabam porque a comissão está suspensa. Então as denúncias continuam acontecendo, os pedidos de ampliação e criação de programa continuam chegando lá no MEC, residente precisando trancar matrícula, residente precisando fazer transferência. Tudo isso não para de chegar e não tem uma vazão, né, nesse momento de suspensão. E quando voltarem as reuniões, que nós esperamos que seja o mais breve possível, vai ter acumulado todos esses processos, todas essas demandas, e não vai parar de chegar quando estiver acontecendo as reuniões. Então, vai acarretar que quando começar a reunião, quando voltarem as reuniões, a gente vai ter as pautas todas lotadas, com assuntos anteriores e com assuntos que são bastante importantes, né? Denúncias, trancamentos, mas esses assuntos, esses assuntos represados vão impedir que a gente consiga pautar outras normativas. Então, os buracos que historicamente existiram e nunca foram tampados nas legislações normativas da residência, eles estão cada vez sendo mais adiados pela suspensão da reunião da comissão, mas também por esse represamento dessas pautas e dessas demandas. Além desses problemas, existem dois outros problemas bastante graves que vai afetar a vida de todos os R2 que vão terminar agora em fevereiro, março de 2020. Os certificados de residência, eles são emitidos pelas instituições que vocês estão vinculados. Porém, eles precisam ser validados nacionalmente na Comissão Nacional. Então, se essa comissão está com as reuniões suspensas, a gente não vai conseguir ter essa validação nacional dos certificados. Um outro problema diz respeito aos programas que estão em seu primeiro ano de vigência. Programas novos que iniciaram a primeira turma em 2019. Eles precisam passar por uma nova avaliação para serem reconhecidos no MEC. Se esse reconhecimento não for feito, a primeira turma formar, tiver o egresso, o diploma, o certificado desse residente que for egresso não vai ter validade, porque o programa não está credenciado no MEC. A intenção desse vídeo não é explicar todos os detalhes e a totalidade da Comissão Nacional. Até porque é uma comissão bastante dinâmica, tem questões bastante profundas e que não são fáceis de entender e muito menos de se explicar.
Então o vídeo ele vem com o objetivo de expor quais as consequências diretas e indiretas que os residentes dos programas vão ter com a suspensão das reuniões da Comissão Nacional, tanto a curto prazo, médio e longo prazo. Esse vídeo ele é parte da campanha intitulada 12N. Essa campanha é uma deliberação, é uma demanda do Encontro Nacional de Residências em Saúde, que é organizado pelo Movimento de Residências em Saúde, mas organizado também pelos Fóruns Nacionais de Residente em Saúde, o Fórum Nacional de Tutor e Preceptor e o Fórum Nacional de Coordenadores de Residência em Saúde. A campanha 12N, ela teve sua primeira ação nacional no dia 12 de novembro, por isso 12N. A campanha tem o objetivo de fazer uma pressão para que haja a retomada da reunião da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Um segundo objetivo dessa campanha é a gente conseguir levar para os usuários, para os gestores, até mesmo para os colegas residentes, preceptores, tutores, coordenadores, a dinâmica que tem a formação em saúde no modelo de residência multiprofissional em saúde. O que são os preceptores, o que são os residentes. Então, é levar informação ao máximo de gente possível, que a gente consiga fortalecer esse modelo e que a gente consiga progredir na formação no SUS, para o SUS e com o SUS. Todas e todos, no seu respectivo segmento, está convidado para conhecer o Fórum Nacional de Residentes de Saúde, o Fórum Nacional de Tutores e Preceptores e o Fórum Nacional de Coordenadores de Residências em Saúde. Além disso, a gente também tem o grupo dos apoiadores do movimento das residências em saúde. Eu sou Gabriel, eu sou farmacêutico residente do 2º ano do Programa de Saúde da Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu construo localmente o coletivo de residentes da ESCS, que é a escola onde eu sou vinculado, e nacionalmente o Fórum Nacional de Residentes em Saúde.